Mas como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Jesus disse: ide por todo esse mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus é o Verbo vivo encarnado, que desceu o trono da sua glória e veio habitar entre homens pecadores, assim como eu, assim como você. Jó disse: quem é o homem, senão homens que vivem em casa de lodo, de barro? Da mesma forma que a casa de um homem é de barro, é a casa dos pássaros, de barro. Não somos nada, nada temos, nada somos. Salomão, o homem mais sábio das Escrituras, diz: os homens não sabem o seu dia de amanhã, o seu futuro. É como se fosse um mistério ao qual Deus colocou no coração deles, para que não haveis saber o que deveis ou que não deveis fazer, mas entrega todo o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Tudo o Senhor fará. Trabalhamos sim, conquistamos sim, mas o mais importante de todas as coisas é a vida eterna. Tudo é ilusão, tudo é vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Quem salva é o Senhor Jesus. Não é templo, não é placa. Uns dizem: eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Eu sou da Deus e Amor, eu sou da congregação, eu sou da Assembleia. Mas quem salva é o Senhor Jesus Cristo. Quem salva é a sua palavra. O resto é dogmas e tradições de homens. Jesus repreendeu os fariseus daquela época e dizem: vocês pregam doutrinas de homens. Vocês se vestem bem. Você tem um terno, vocês têm uma gravata. Vocês falam: não pode comer tal alimento, não pode comer tal coisa. Temos que ir para a igreja em tal horário. Temos que pregar tais ensinamentos. Como diz um pregador de rua, José Lourenço: pregador, prega o amor. Não. Temos que pregar a verdade. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Deus cria a luz, mas Deus também criou as trevas. Isaías 45, 7. Deus traz a paz, mas também cria as guerras. Deus permite que o ímpio, muitas das vezes, prospere em seus caminhos, mas ele se perde nas coisas celestiais, porque do que adianta você ganhar o mundo inteiro, ganhar coisas desse mundo e perder a vida eterna? Só que o justo, homens sempre se questionavam, Jó, Salomão, Davi dizia: porém os justos, eles sofrem, eles padecem neste mundo. Sim, Jesus, o homem mais amoroso, mais bondoso, mais caridoso que pisou nessa terra. O que trouxeram a ele? Qual foi a gratidão que tiveram a ele? Tiveram uma cruz, espinhos, foi esbofeteado, cuspido, maltratado. Mas agradou sobre ele o Senhor moê-lo. Assim são os justos nessa terra. O Senhor se agrada em moer o justo, porque somos como trigo, somos moídos, para que o trigo venha dar fruto,
para que o trigo venha dar alimento. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Só Jesus Cristo salva. Devemos congregar aí nas igrejas, sim. Devemos ir com os irmãos, sim. Mas devemos ter um momento particular com Deus, tete a tete com o Senhor na sua casa, no lugar secreto. O Senhor está em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. A mulher samaritana disse: Senhor, aonde buscaremos o Senhor? É no monte? Aonde buscaremos o Senhor? É no templo em Jerusalém? E Jesus Cristo disse: a hora é esta, e a hora é. Os verdadeiros adoradores buscarão ao Pai, louvarão ao Pai, em espírito e em verdade. Os homens não podem enganar o Senhor. Os homens veem a aparência, mas Deus atenta para o coração. Não é pelo pregar bonito, pelo falar bonito, pelas vestes bonitas, por dogmas de homem, elogios de homens. Não. Importa aquele que o Senhor louva. Não é aquele que os homens louvam, mas importa aquele que o Senhor louva. Da mesma forma que Samuel quis ungir Eliabe por ser um homem de guerra, por ser um homem forte, de boa estatura, mas Deus atentou ao coração de Davi, pela sua humildade, pelo seu coração entregue ao Senhor. Só Jesus Cristo salva, Ele cura, Ele liberta. Busca o Senhor enquanto é tempo. Invocai-o enquanto se pode achar. Buscar-me-eis e me acharei, quando me buscais de todo o vosso coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Amai o Senhor teu Deus de todas as vossas forças e todos os vossos entendimentos. Os homens falham, os homens erram, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Os filhos abandonam, o seu cônjuge trai, a família vira as costas, mas o Senhor não. Ele estará convosco todos os dias, até a consumação do século. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só Jesus salva, só Jesus liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser alterada, ainda que os homens tentem de todas as formas mudar a palavra de Deus, ela permanece para todo o sempre. Ele cura, liberta e salva. Nossa missão como pregadores do Evangelho, anunciador de boas novas, é arrancar as almas do inferno e levá-las ao céu. Jesus veio pelas suas almas. Ele não veio para um templo A, para um templo B. Ele veio para a salvação das almas. Se Jesus viesse agora nos nossos tempos, o que ele ia fazer com esses templos? Ele ia fazer como ele fez desde a época dele. Ele ia virar as mesas, ele ia virar todas as mesas, porque aonde há corrupção, aonde as pessoas cobram e se enriquecem com as coisas celestiais, porque o que Deus deu de graça temos que receber, de graça temos que dar, não é por cobrança, mas só Jesus salva. Jesus é o nosso escudo, Jesus é a nossa força,
é o nosso galardão. Ele que nos cinge de alegria em meio a lutas, em meio a tribulações. Ainda que cordas do inferno nos cercassem, devemos invocar o Senhor. E Ele nos livrará de todas as dores, de todos os sofrimentos. Salmo 18, o salmista diz: ó Senhor, eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha vida, e o meu alto refúgio. Versículo 4: cordéis de morte me cercaram, torrentes de impiedade me assombraram, cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu minha voz, e os seus ouvidos chegou ao clamor perante a sua face. O Senhor quem nos salva, não é por imagem de escultura, ao qual é necessário que os homens a carreguem. É necessário que alguém venha fundir aquela imagem, mas ninguém consegue fundir um Deus. Jesus disse: não façais imagem nem do céu, nem debaixo da terra. Porque o Senhor ao qual vocês viram foi como um fogo, não foi como um bode, não foi como uma vaca, um boi, não. Foi como o Senhor, fogo consumidor. Engraçado que os homens fazem uma imagem, mas sempre uma imagem caridosa, amorosa. Por que ninguém faz uma escultura de um fogo? Faz a escultura de um fogo consumindo. É sempre uma imagem amorosa, cria um Deus de amor. Um Deus que vai te dar todas as coisas. Um Deus que vai abençoar todos os seus caminhos. Mas o Deus é um Deus justo. Um Deus verdadeiro. Um Deus que abate o soberbo, mas porém dá graça aos humildes. Um Deus que não atenta à linda pregação, à lindas frases. Não, há um Deus que é fogo consumidor. Jesus falou mais do inferno do que dos céus. Para que os homens venham se atentar para onde vai as suas almas. Jesus repreendeu os religiosos daquela época, porque eles se vestiam bem, mas eles não faziam o principal, que é a misericórdia e a fé. Não é por dogmas nem doutrinas de homem, é por misericórdia e a fé. A lei se cumpre no amor de um coração sincero, e não um coração fingido. Não um coração que finge te amar, um coração que finge estar com você. Não. Um amor verdadeiro é um amor sacrificial. O verdadeiro amor não é aquele amor que te dá presentes. O verdadeiro amor é aquele que se entrega. Se possível for, entrega a sua vida, assim como Jesus fez por nós. Se entregou a vida por nós, homens pecadores. Jesus morreu por nós, nós sendo ainda pecadores e falhos. Quem poderia morrer por um justo? Mas Jesus morreu por homens injustos e pecadores. Nós não merecemos nada. Nós só merecemos a condenação do inferno. Mas Deus enviou o seu Filho unigênito para ter tolerância aos homens. Jesus, Deus ia enviar o dilúvio sobre os homens, ia consumir toda a terra, mas ele se atentou com Noé. Deus ia destruir esse mundo, mas Deus enviou o seu Filho para a reconciliação. Mas o Senhor continua no intuito de destruir esse mundo e refazê-lo, porque o homem se consumiu desde Adão. O homem já se perdeu, já está contaminado, e essa terra se reserva
para o fogo, onde os elementos vão se consumir, e a palha vai se consumir, mas Deus provará a cada um as suas obras, se for de palha, se for de diamante ou se for de pedras preciosas. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de honra e de glória. Busca o Senhor na sua angústia, nas suas tribulações, nas suas aflições, Ele fortalecerá o seu coração. É o Senhor que nos cinge de alegria e nos traz a paz, que excede todo o entendimento. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O Senhor Deus é o nosso alto refúgio e a nossa fortaleza. Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Salmos 46, 1. Se Deus edificar a casa, se Deus não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Deus está no controle de todas as coisas. Ainda que Ele permita Satanás ter feito o que ele fez com a vida de Jó, mas foi até um certo limite. Mas Deus queria provar o coração de Jó e mostrar para Satanás e para o mundo, e para que fosse exemplo para nós de sinceridade, de entrega totalmente a Deus. Porque ao Senhor nós temos que nos entregar todo o nosso coração e toda a nossa força. Deus não fala, ame seus filhos, seus pais, entregue seu coração totalmente a Ele, com todas as suas forças, ou como Sansão, mostra para mim seu coração, disse Dalila. Não, Deus disse, ame a mim, Deus, com todo o coração, com todas as suas forças e com todo o entendimento, com todo o seu coração e todas as suas forças, todo o vosso entendimento. Gostaria de deixar um louvor, um hino, um cântico espiritual de adoração a Deus, porque esse é o Deus que é digno de honra e de louvor. Sabe quem é digno do seu sorriso? O Senhor. Sabe quem é digno da sua graça, de você glorificar a Deus no seu alimento? O Senhor. Sabe quem é digno da sua saúde? É o Senhor. Sabe quem é digno do seu sentimento, do seu sofrimento? É o Senhor. Sabe quem atenta ao sofrimento, às dores, quando seu coração está destruído e magoado pelas coisas que acontecem neste mundo? É o Senhor. Sabe quem é digno dos seus bens, do seu carro, da sua moto, da sua bicicleta, da sua casa? É o Senhor, porque Ele te deu a saúde. Ele te deu a saúde. Só Ele é digno. O que é, mano? 7100, 7x, alguma coisa assim. Só Ele é digno. Maravilhoso és tu, Senhor, digno de poder e de glória.
expiação, amamos a presença. Faz o teu querer, nós não queremos impedir. Que seja em nós e através de nós. Que seja em nós e através de nós. Que seja em nós e através de nós, que seja em nós e através de nós. Oh, nada é sobre nós, tudo é sobre ti. Nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu. Nada é sobre o pecado. Não te segurou, na cruz pregaste o puro e verdadeiro amor. Oh, oh, oh. Rei da criação, amamos a presença. Faz o teu querer, Senhor. Aleluia. Faz o teu querer, nós não queremos impedir. Que seja em nós e através de nós. Que seja em nós e através de nós, que seja em nós e através de nós, que seja em nós e através de nós. Nada é sobre nós, tudo é sobre ti. Nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu. Nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz. E Deus te segurou, na cruz pregaste puro e verdadeiro amor. Tudo é sobre ti. Nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu. Nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz. E não te segurou. Só Ele é digno de louvor, de honra e de glória. A morte não venceu, a morte não venceu. Vivo Ele está, vivo Ele está. A morte não venceu, a morte não venceu. Vivo Ele está, vivo Ele está. A morte não venceu, a morte não venceu. Vivo Ele está, vivo Ele está. A morte não venceu, a morte não venceu. Vivo Ele está, vivo Ele está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não
está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. O Senhor morreu, ressuscitou e vivo Ele está dentro de mim e dentro de você. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Cristo Jesus venha adentrar na sua casa, na sua vida. Neste dia de hoje, Deus nos conduz para estar pregando, compartilhando a mensagem do Evangelho. A pregação do Evangelho do Senhor Jesus é poder de Deus, é salvação para todo pecador de coração arrependido, que busca uma redenção. A Bíblia vai dizer no livro de Hebreus, capítulo 28, e o versículo 3, aquele que esconde, ou seja, encobre as suas transgressões, esconde os teus pecados, nunca vai prosperar, mas o que as confessa e deixa, alcança misericórdia. E também, a Bíblia vai dizer, em Lamentação, capítulo 3, versículo 39, do que se queixa o homem? Do que se queixa? Pois o homem vivente queixa-se cada um dos seus pecados. Porém, a humanidade, ultimamente está brincando, se queixando, eu perdi minha novela. Eu perdi de ir no show do MC Daniel. Eu perdi de ir no show da Xuxa, a rainha dos baixinhos. A escrava dos orixás, do Exu, do Zé Pilantra, Zé Pilintra. Do que se queixa o homem? Não tenho dinheiro para comprar uma pinga. Do que se queixa o homem? Deus vai falar através de Jeremias. Jeremias vai escrever as suas lamentações. Do que se queixa o homem? Queixa-se cada um dos seus pecados. Queixa-se da sua vida a sua vida devassa. Queixe-se de uma vida sem vergonha. Queixe-se de uma vida a qual desonra o casamento, a qual desonra os pais, a qual desrespeita os mais velhos, a qual desonra a Deus. Do que o homem se queixa? Queixa-se cada um dos seus pecados. Quer se queixar que o salário está pouco? Estuda, ou abre uma empresa, vira microempreendedor ou um grande empreendedor. Do que se queixa o homem? Dos filhos, porque não ensina nos caminhos do Senhor. Não, eu vou colocar o funk. Aí a criança com 3, 4 anos está rebolando. Aí cresce, vira prostituta. Aí cresce, vira traficante. Vira ladrão, vira drogado. Aonde foi que eu errei? Você colocava a Anitta para a criança escutar? Aonde foi que eu errei? Você ficava bêbado no meio das crianças. Fuma no meio das crianças. Usa droga no meio das crianças. Aí vive se queixando
queixa, na onde foi que eu errei? Eu fui uma boa mãe, eu fui um bom pai, e Deus sempre falando ao seu coração em diversas maneiras, através das ruas, através do rádio, através de um louco que vai bater na porta da sua casa e falar de Jesus, através dos folhetinhos, através da televisão, mas fechou-se os ouvidos, fechou-se os olhos, fechou o coração para não ouvir e não compreender a voz de Deus. Do que se queixa o homem? Queixa-se dos seus pecados. Busca o arrependimento. Busca se arrepender, busca mudar de vida, não para agradar o marido, não para agradar a esposa, não para agradar os filhos, não para agradar os pais, não é para ser puxa-saco do patrão, não, é para agradar a Deus, é para a salvação da sua alma. Até quando vai ficar nessa sua vida sem vergonha? Seu adúltero, sua adúltera, está casado e fica mandando mensaginha para rapaz, para mulher, conversando, trocando ideinha, sendo que é casado. Do que se queixa o homem? Queixa-se dos seus pecados, chore pelo seu pecado. Busque vencer o pecado em Cristo, não em Maria, não em Chico Xavier, não. Não em Allan Kardec, não é em Joseph Smith, não. É em Cristo, não é em congregação cristã, não é na Assembleia de Deus, não é na Quadrangular, não é na Adventista, não é Testemunho de Jeová, não. É em Cristo Jesus, a qual Ele está sentado em um trono de glória, está acima das estrelas, e nem a terra pode suportar o descanso dos seus pés, a qual Ele é sublime, Ele é imenso, não há como descrever em palavras humanas a galáxia, o universo e todo o ser estrelar e toda a constelação estelar não chega perto nem da menor unha do dedinho de Deus. Aleluia. Do que se queixa o homem? Eu estou sem casa, eu estou sem trabalho, eu estou sem esposa, estou sem marido, estou sem os filhos, estou sem pai. Do que se queixa o homem? A sua queixa está no local errado. Queixa-se dos seus pecados. Por isso que você vive uma vida desgraçada, por isso que você vive nessa miséria. Não se queixa do seu pecado, não chora pelos seus pecados, não busca arrependimento. Ao invés de buscar a Deus, vai buscar o Zé Pilintra, vai buscar a Pombagira, vai buscar Maria da Sete Saia, Baiana da Sete Saia, vai buscar a Tranca-Rua, vai buscar o padre, vai buscar o pastor, vai buscar as imagens de escultura, um pedaço de pau. Não quer ir até Jesus. Quer facilidade, quer praticidade, quer algo fácil, mas não quer largar o pecado. Não quer largar sem vergonhice, não quer largar a safadeza, não quer largar a mentira, não quer largar o erro, não quer largar os vícios, quer ficar escondido. Se preocupe não, bonitão, bonitona. Deus vai desmascarar você. Você será envergonhado por causa dos seus próprios pecados. Você terá consequência para si mesmo por conta dos seus pecados. O patrão do pecado vai bater na sua porta, e esse patrão é Satanás.
Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 4. O Deus desse século. Quem é o Deus desse século? O entretenimento. Quem é o Deus desse século? É os sábios, influenciadores digital. Olha que fofura, que coisa bela. Quem é o Deus desse século? São os super apóstolos, super anciões, super cooperadores, super pastores, super presbíteros, super bispos, os deuses desses séculos, os super papas, os super padres, os deuses desse século. O Deus desse século, as drogas, o alcoolismo, a homossexualidade, a depravação sexual, homem com homem, mulher com mulher, o adultério, a prostituição. O Deus deste século é o próprio ego humano, que é conduzido pelo próprio Satanás. O Deus desse século, segundo aos Coríntios 4, 4, segundo-lhe o entendimento dos incrédulos. Quem é o incrédulo? O duvidoso, o que tem dúvida, o descrente. Quem é o descrente? O desviado. O descrente é o que não crê. O descrente é o que não acredita. O descrente é o que apostatou-se, é aquele que abandonou a Deus. O Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, cegou o entendimento dos descrentes, para que não enxergue, para que não contemple a glória do Filho de Deus, que é a imagem do Deus Pai. O que está acontecendo nas religiões do mundo é o tráfico humano, é o tráfico das almas. O que está acontecendo com as religiões da terra? O tráfico humano. Não é diferente do tráfico dos órgãos. Também tem os traficantes de almas. Os traficantes de alma, eles apreendem essas almas nos seus cárceres, nas religiões. Se você sai da minha religião, você será amaldiçoado. Se você sai da minha igreja, você é amaldiçoado. Deus só está aqui. A doutrina aqui é verdadeira. Não sabe nem o que é doutrina, não sabe nem explicar o que é a palavra doutrina. Aqui Deus se faz presente. Aqui é um lugar santo. Errado, errou. Porque Deus não habita em lugares feitos por mãos de homens. Não há quem faça um lugar para Deus habitar. O único lugar que Deus habitou, que foi feita por mãos humanas, a qual foi conduzida pelo próprio Deus, foi a Arca da Aliança. Aleluia. Hoje na nova aliança, na graça sublime de Cristo Jesus, Ele habita no templo, que não é feito por mãos de homens, mas é feita pelas próprias mãos do próprio Deus. E façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aleluia. Deus só pode habitar naquilo que Ele formou, mas muitos homens e mulheres estão andando segundo a imagem do próprio Satanás. Vai para a igreja vestido igual prostituta. Os homens vão para a igreja vestido transfigurado de luz, mas é sem vergonha, pilantra, é todo pecaminoso. Os seus olhos é cobiçoso, coloca uma bela gravata, um belo terno e vai para a igreja, mas fora da igreja é o Satanás. Fora da igreja é o primo, a esposa, o marido, os filhos, os pais. Fora da igreja é um traficante de almas humanas. Fora da igreja é um sem vergonha. Mas espera lá, coloca a melhor roupa, vamos para a igreja. Parece que vai para o baile. A mulherada pensa que vai para o baile de galas.
pensa que está indo para Hollywood, pensa que está indo para Las Vegas. Não há pudor, não há sensatez. Você não sabe se é uma santa ou uma Jezabel. Aí os homens, você não sabe se é um Moisés ou se é Balaão. Não sabe dizer, aleluia, se é o Abraão dentro da igreja, aleluia, ou é o rei Acabe. Mas quem tem o discernimento dos espíritos, quem é homem e mulher de oração, de jejum, que busca agradar a Deus e não aos homens, e dentro desses tráfico de almas humanas, muitos não leem a Bíblia, muitos não estudam a palavra de Deus, não conhecem a Deus porque não lê a palavra de Deus, mas conhece só de ouvir. Está igual na época de Jó. Eu conhecia só de ouvir, eu conhecia só de falar, eu conhecia porque me diziam, eu conhecia Deus porque eu ouvia. Mas Jó conheceu a Deus no meio da sua tribulação, Jó conheceu a Deus no meio da sua desgraça, Jó conheceu a Deus no meio do furacão. Não pergunta a Deus: Deus, estou tratando bem a minha esposa? Deus, estou tratando bem o meu marido? Deus, estou tratando e cuidando bem da minha casa? Deus, essas vestes é de uma mulher santa de Deus? Deus, essas vestes é de um homem santo de Deus? Deus, está se agradando de mim? Deus, estou fazendo da maneira correta? Deus, estou fazendo conforme a tua vontade? Não, não, não. O ego humano fala mais alto. Eu vou botar um vestidinho curtinho para atrair o olho dos varões, eu vou vestir uma roupinha bem apertadinha para atrair os olhos das pessoas, vão olhar para mim. O santo e uma santa não anda apertado, o santo e uma santa anda com pudor, aleluia. Tem que guardar o templo do Espírito Santo, tem que guardar o templo de Deus, tem que cuidar daquilo que é de Deus, senão o dono do templo vai destruir a você. Mas dentro desses tráficos de almas humanas, não é pregado os ensinamentos de Cristo, muito menos os provérbios e o livro de Eclesiastes, porque é uma surra de chicote estudar e ler e colocar na prática os provérbios de Salomão. Dentro dessas religiões de tráfico de almas humanas, o que há em abundância é o dogma e a lei da casa. O que há de abundância é o que eles colocaram no regime, no RI da instituição. Não importa o que a palavra está dizendo, não, essa é a nossa regra. Não importa o que está escrito, não, mas nós vamos fazer assim. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, dos descrentes, para que não contemple, para que não veja, para que não se achegue, para que não conheça a Jesus Cristo. Prega-se muita abundância, prega-se muita prosperidade. Ai, você é amada, ai, você é amado, ai, você está no lugar certo, você é uma bênção. Não sabe que o miserável pecador está nadando no pecado, e como uma falsa revelação, uma falsa profecia. Maldito o homem que diz sem Deus ter falado nada. Conforme Jeremias, Ezequiel, eles vão dizer, conforme Deuteronômio vai dizer, esses homens estão dizendo visões a qual eu não mostrei a eles, estão falando acerca daquilo que eu não falei nada.
Aleluia. Mas por que o povo cai nessas falsas profecias? Por que o povo cai nas falsas revelações? Por que cai no canto da sereia? Por que cai na serenata de Satanás? Porque se o povo tivesse com o coração inclinado para Deus, não seria enganado. Mas o falso profeta, o falso pastor, o falso ancião, o falso cooperador, o falso padre é para os falsos cristãos. Todo falso profeta é para um falso cristão. O falso cristão que não quer se arrepender, o falso cristão que não quer mudar de vida, quer ficar na mesma tolice, quer ficar mergulhando no pecado, quer ficar mergulhando na carne. Calma, meu querido e minha querida. A conta uma hora vai bater na sua porta, as consequências ainda vai vir para você. Se arrependa antes que seja tarde demais, e mesmo que as consequências venham, você terá força para suportar com responsabilidade as consequências dos seus pecados. Não adianta. Nós só temos um grande sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que viemos ter retamente e retenhamos as nossas confissões diante de Jesus. Porque nós não temos um sacerdote que não possa compadecer de nossos pecados. Sim, temos o Cristo Jesus. Aleluia. Jesus é o nosso pastor supremo, o nosso sacerdote real. A Bíblia vai dizer em Atos 24:16. Em Atos 24:16 vai dizer que viemos andar com a consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Não adianta você mentir para o homem, rapaz. Não adianta você mentir para o homem, mulher. Deus está vendo os seus pensamentos. Como é que está a sua consciência com a sua esposa? Ei, bonitão! Como é que está a sua consciência com o seu marido, bonitona? Como está a sua consciência andando pela rua, na faculdade, no trabalho, dentro da igreja? Que viemos ter uma consciência limpa diante dos homens e diante de Deus. Errou, peça perdão. Pisou na bola, peça perdão. Busque ter uma consciência limpa. Se você não tem uma consciência limpa e não se arrepender da sua maneira de viver, e não se arrepender dos seus pecados, você será lançado no fogo do inferno, com Bíblia, com vestido nos pés e com a gravata até o joelho. Se você não se arrepender da sua vida de pecado, que você está igual em sacerdote de Ezequiel capítulo 8. Entramos-se dentro da câmara secreta, ninguém via, as mulheres estavam de joelhos chorando, jejuando pelo Deus Tammuz, o Deus da vegetação, e os homens estavam adorando as imagens que estavam pintadas nas paredes. Havia uma câmara secreta, uma porta oculta secreta, a qual aqueles obreiros fraudulentos, apóstatas, falsos obreiros entravam e adoravam o diabo, adoravam outros deuses,
deuses e fazia todo tipo de relação sexual. Não sejais como estes, que na igreja era uma coisa, só que escondido no secreto era outro. Busque ter uma consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Busque tomar vergonha na sua cara, senão você vai para o fogo do inferno. Busca largar essa macumba ali, macumbeiro, senão o diabo vai te matar e vai te levar para o inferno. Larga os guias e os orixá. Deus está te avisando, pai de santo, mãe de santo, escute o que Deus está dizendo. Abandone os falsos deuses, porque seus dias estão contados. Sua alma é preciosa e Ele quer te dar a salvação eterna. Por que ficar com o falso Deus que tem menos poder do que o Deus dos deuses, o Todo-Poderoso? Por que servir algo fraco, como os demônios, os orixás, os guias, os deuses de pau, de gesso, de madeira, que não fala, que não anda, que não vê? Por que servir algo morto e fraco, se podemos servir aquele que manda nos céus, que manda na terra, que manda no mundo dos mortos, que manda no inferno? Por que obedecer algo mais fraco? Por que obedecer algo limitado? Eu digo no sentido espiritual. Não interprete erroneamente o que eu estou dizendo. Por que servir deuses falsos? Fique tranquilo, pai de santo, mãe de santo. Se você entregar a sua vida 100% para Jesus, Jesus quebra esse seu pacto que você fez quando rapou a cabeça. E não adianta fazer despacho aqui nas encruzilhadas, não. E eu só te fazendo tudo aqui, ó. E é perca de tempo os demônios irem lá em casa encher o saco, que lá tem um ser com a chama de fogo. Lá tem um ser que os seus olhos é como chama de fogo. O seu rosto é como o sol. Aleluia! Os seus cabelos é branco como as nuvens, parece algodão. As suas vestes é como a luz. Os seus pés é polido, é como, aleluia, latão polido, reluzente, brilhante. A sua voz é como voz de muitos trovões e águas tranquilas. Da sua boca sai uma espada de dois gumes. Calma. E à direita está Miguel, à esquerda está Gabriel. Daí em volta estão os querubins e serafim, porque os arcanjos estão na direita, estão na esquerda. Aleluia! E por que servir algo mais fraco do que o Deus Todo-Poderoso Jesus Cristo? Ele desceu nas profundezas do Hades, no mundo dos mortos, tomou a chave da morte, pisou na cabeça da serpente de Satanás. E por que não servir aquele que tem a chave da vida e da morte, aquele que foi o único de desatar os 7 selos? João na ilha de Patmos, aleluia, Apocalipse capítulo
versículo 5, ele caiu de joelho e chorou. Quem poderá? Quem é digno de Deus abrir esses 7 selos, de abrir esse livro? Veio um dos 24 anciões, calma, João, calma, ele morreu como cordeiro, aleluia, ressuscitou como leão, ele é digno, ele é único de desatar os 7 selos. E por que seguir aquele que foi expulso do céu? E por que obedecer aquele que está condenado ao lago de fogo e enxofre? E por que obedecer os seus súditos, os seus garçons infernais? Quem é este pregador? Pombagira, Zé Pilintra, 7 facadas, baiana das 7 saia, baixo aqui. E por que servir Iemanjá? E por que servir Allan Kardec, Chico Xavier, Ellen White? E por que servir o Papa, Maria? E por que servir algo fraco, morto, aleluia, que não pode fazer nada a não ser trazer destruição para a nossa alma e nos conduzir para o fogo do inferno? Aleluia. Aleluia, Isaías 29, capítulo 13. Este povo fica me glorificando, este povo me exalta da boca para fora. O seu coração está tão longe de mim, porque eles obedecem a ensinamentos, doutrinas e dogmas que vêm dos homens, que vêm da terra. Não conhece a minha revelação, não tem compreensão da minha revelação, não há entendimento das minhas revelações. Aleluia. E eles vão se perdendo e se afasta cada vez mais de mim. Não conhece o Deus verdadeiro, mas conhece a religião. Não conhece o Deus verdadeiro, mas conhece o templo. Acabou a bateria. Que horas aí? Glória a Deus. 1h32. 1h32? 1 hora certinho. 1 hora certinho. Glória a Deus. Foi nem pra pintar. O pai do monstro tava voando. Glória a Deus. Eu ainda falei eu ainda pensei em falar pra você pra trazer o microfone e aquele assim, quando acabasse esse. Presta, muito baixo. Muito baixinho, né? Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus está dizendo aos moradores da terra. Arrependa-se do seu pecado, senão será lançado no fogo do inferno. E Deus quer te dar a salvação. Deus quer escrever seu nome no livro da vida. Deus quer te dar a vida eterna. Arrependa-te enquanto é tempo, porque o diabo está se andando para ceifar a alma e para jogar no fogo do inferno. Mas a tua alma é valiosa, e houve uma disputa, houve morte e ressurreição, e aquele que morreu ressuscitou, está sentado no trono de glória. Arrependa-te enquanto é tempo, para que a sua alma seja salva, e para que a sua alma não seja lançada no fogo do inferno. Aquele que tem ouvido, ouça, guarde, reflita na mensagem que foi pregada hoje pelos pregadores do Evangelho, os mensageiros de Cristo Jesus. Glória a Deus. Ah, descarregou, cara. Será que ela aguenta ainda? Não, né? Aguenta alguma coisa ainda aí? Ia cantar, mas começar a cantar, vai desligar. Nem pra cantar, mas tá bom.
Glória a Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja com os irmãos. A caixa descarregou. Glória a Deus. Estamos aqui onde eu moro, Pingo de Ouro, em nome de Jesus, pregando o evangelho. Estamos aqui com meu irmão missionário Joseildo. Glória a Deus. Deus abençoe em nome